Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida, e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las, de uma maneira se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com a resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição do sofrimento nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre, como se a um credor que nos cobra, pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente, cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos. Ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebestes teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a atende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. O suicídio e a loucura. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar.
Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, tem tristezas, as amarguras e as decepções que os desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução dos seus males. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quanto se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor para fazer do que se matar? Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada além do nada. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, embora em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando, em uma palavra, na coragem moral. Além e acima de tudo, o Espiritismo ainda tem uma outra conclusão também positiva, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz e, com os seus relatos, provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem dar cabo de sua vida. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno, nem por isso deixa de ser terrível, e as consequências que dele resultam dão o que pensar a quem quer que seja, tentando a se suicidar e partir daqui antes da vontade de Deus. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar no outro pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao acreditar que, por se matar, chegará mais rápido ao céu e, além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para que ele se reúna às pessoas de sua afeição que esperava reencontrar no outro mundo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra os seus interesses. É por estas razões que o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu impedir um grande número de suicídios. Pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se os resultados da doutrina materialista e da doutrina espírita em relação ao suicídio, percebe-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto a do espiritismo o impede, o que é confirmado pela experiência. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer.
Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A pressa é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre os ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção. Sede como militar e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso, e quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. O mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido no monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem este vosso servidor. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas, mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males no passado, e elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara. Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, pois acreditastes ser suficientemente fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico,
Sabíeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa e que, se saísseis triunfantes, mesmo que o vosso corpo fosse jogado no monte de lixo, quando de sua morte deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com sua mão, vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que vos devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não pergunteis qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pela certeza da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé removem-se montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo do seu corpo que, enquanto este estiver morrendo, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram. Que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. A felicidade não é deste mundo. François-Nicolas Madeleine, Cardeal Mornot, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não existe para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade deste ensinamento do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Por isso, é difícil entender como é que as classes trabalhadoras e ativas invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Devido a isso, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Sendo assim, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem, que somente nela, e numa única existência, lhes é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que a vida lhes possa proporcionar, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Está demonstrado pela experiência dos séculos que este globo, só em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. No sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, uma ilusão, na busca da qual gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la, pois se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz não se encontra nunca. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é algo de tal modo passageiro para quem não é guiado pela sabedoria que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da vida se esgota numa sucessão de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, dos que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrena é destinada às provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existam moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, mesmo ainda aprisionado no corpo material, possui em toda a plenitude os prazeres ligados à vida humana.
Foi por isso que Deus semeou em vossos sistemas planetários esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos levarão um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conquistados, novos e mais ricos melhoramentos surgirão. Esta é a grandiosa tarefa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que cada um dentre vós se liberte energicamente do